Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Obrigado, Adri. Priscila, faz a prece para nós? Sim, tá me ouvindo? Sim. Então tá. Então vamos todos, neste momento, amigos, levar os nossos pensamentos ao alto. Vamos unir nossos corações, vibrar em comunhão com o Cristo e com o Pai Maior. Aos amigos da espiritualidade, queremos agradecer desde agora pela boa presença entre nós. Nesta nova oportunidade, rogamos ao alto para que possamos todos contribuir mais uma vez como instrumentos de aprendizado e de colaboração. Ao Pai de infinita bondade, dizemos que estamos unidos pelo propósito do conhecimento e que estamos buscando aqui o aprimoramento das nossas atividades federativas. Que possamos hoje, nesta noite, sermos instrumentos, sermos aprendizes, aprendendo uns com os outros. Afinal, Senhor, somos trabalhadores da última hora e por isso, com amor, seremos perseverantes na busca pelas boas práticas e na certeza do amparo já recebido, daremos início aos estudos da noite de hoje com alegria pelo encontro. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, nós queríamos renovar a boa noite a todos, né? Agradecer pela presença. Nós estamos em bom número, isso é bem relevante, é bem importante. Né? Em relação ao LGPD, né, a FERGS já tem duas ações. Uma, né, realizada pela pela Vice-Presidência de Unificação, de orientação ao Centro Espírita e à rede, e a outra, né, que foi criado, então, um comitê da LGPD FERGS, né, que tem a participação de voluntários de todas as vice-presidências, né. Pelas relações institucionais, nós temos a Priscila, pelo doutrinário Vinícius, Vinícius Serafim, né, pela unificação o Luiz e a Liege, pela área administrativa eu, a Adriana e a Chamir. Então, o nosso objetivo, justamente, desse comitê é promover assim, a adequação das atividades da federativa, né, no que tange, o que envolva o tratamento de dados, adequar à LGPD. Então, o objetivo da nossa reunião é justamente nós podemos fazer, no momento inicial, uma exposição, né, sobre o que é a LGPD, para nós conhecermos melhor, e depois desses 45 minutos de exposição, nós teremos um momento de perguntas, que com certeza serão muitas, né? Então, a gente queria fazer um acordo, a gente combinar, de deixarmos já, durante a exposição, já tomarmos nota, já anotarmos os questionamentos, mas deixarmos, né, para nós termos uma reunião bem produtiva, deixarmos as perguntas para o segundo momento. Tá, meus amigos? Então, vamos começar a nossa apresentação. Então, tudo contigo, Luiz. Então, eu fiquei com essa primeira parte, né, da apresentação da lei. Vocês já devem ter ouvido falar da Lei Geral de Proteção de Dados. E essa nossa reunião, uma primeira reunião de muitas que nós deveremos ter, ela vem exatamente buscar com as nossas ações a adequação da FERGS aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos ter, neste momento, a oportunidade de conhecer melhor essa lei, que é uma lei bastante complexa, ela tem muitos detalhes,
a gente não está trazendo tudo aqui. Nós tentamos simplificar ao máximo, mas ela vem exatamente de encontro a uma necessidade que a gente está encontrando, né? Veja bem, até se a gente parar para pensar hoje, a gente tem noção de, se a gente não sofreu alguma tentativa de invasão em nossas contas, em nosso WhatsApp, a gente conhece alguém muito perto que sofreu isso. Então, é uma necessidade hoje essa lei existir. Não só a lei por si só existir, mas também que exista órgãos que fiscalizem o cumprimento da lei. A lei vem de encontro até um perfil do homem de bem, né, que quer as coisas certas, quer as coisas corretas, né, e a lei vem exatamente para regular esse direito que nós temos ao sigilo dos nossos dados. E é bem isso, a lei caracteriza isso, né, ela vem te proporcionar, te garantir um direito que já era seu, né, porque o teu nome é seu, seus dados pessoais são seus, e você fornece a medida que você quer. O que nós temos que ver hoje, assim como colaboradores da Fergs, é que essa lei, ela vem para garantir os direitos de todas as pessoas. E a gente, lógico, que a gente já faz isso, a doutrina espírita já trabalha muito isso, a questão da empatia, da gente se colocar no lugar dos outros. Então, dessa forma, a gente também pensa que aquilo que eu não quero para mim de ruim, eu também não vou querer para o outro. O que eu quero de bom para mim, eu também quero para o outro. Se eu quero um sigilo dos meus dados pessoais, eu também vou ter que trabalhar com o sigilo dos dados pessoais daqueles que confiam em mim, dentro da minha atribuição, da minha atividade, que a nossa federativa exige. Então é importante que a gente, gerando essa empatia, a gente encontre na lei não algo que venha dificultar a nossa vida, mas sim algo que vem garantir um direito nosso e nos dar condições de fazer o nosso melhor, o nosso serviço de forma mais coerente com a nossa forma de pensar, com a nossa própria instituição. Porque essa lei, ela vem trazer exatamente isso, a questão da ética, né, dos valores, né, dos bons costumes, enfim. A intenção é essa. Mas então, como o Rogério já falou, ela é cheia de detalhes. É lógico que nessa apresentação somente a gente não vai pegar tudo. Mas toda aquela dificuldade que você tiver, anota, já prepara as perguntas e a gente, dentro da medida do possível, a gente vai esclarecer aqui nessa reunião. Se não der, a gente vai ter outras conversas e depois a gente pode também particularizar esses entendimentos. Ok? Então, falando da lei propriamente dita, né, que traz uma sigla que já está se popularizando, né, LGPD, que às vezes as pessoas confundem, mas isso é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Esse é o nome da lei, mas ela ficou com a sigla de 4 letras somente. Tá? É uma lei 13.709, foi sancionada lá em 14 de agosto de 2018, teve 2 anos para se implantar e mais 6 meses, agora é mais 1 ano, na verdade, para fazer valer a parte de multas, né, a parte legal, que é as sanções da lei, porque a lei também prevê sanções, tá? Mas ela está exatamente aí. Ela surge para garantir a segurança de dados de pessoas físicas ou naturais. Esta lei estabelece alguns critérios para o tratamento de dados pessoais e normatiza sua utilização pelas instituições, tá? Então, garantir a segurança desses dados é o principal objetivo dessa lei. Protegendo os direitos fundamentais da liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dessa pessoa natural, tá? Pessoa natural é uma pessoa que, desde o momento que nasce, né, ela já se torna essa pessoa natural, tá? Ok? Então, a garantia está aí, ó. A de proteção, de controle, segurança,
Tá o nosso bonequinho aí, com tudo que a lei vem nos garantir. Prevenção, comunicação, liberdade, dignidade e cidadania, né? Defesa do consumidor, direito à informação, privacidade, fiscalização. Então, é uma lei muito completa, tá? Muito completa. E a gente tem que entender algumas coisas, porque a lei traz conceitos, para que a gente possa entender, a gente também tem que entender dos conceitos que a lei nos traz. Nós estamos usando coisas novas aqui, né? Dados pessoais, por exemplo, né? Então, o que são dados? Isso aqui, como eu falei, na questão da pessoa natural, né? Que é o próprio ser humano aí dotado dessa capacidade, é o que ela vem garantir aqui, que é toda informação que permite identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo que esteja vivo, como pessoa natural. Tá? Isso está lá no Código Civil, né? Definindo o que é pessoa natural. Que lá, inclusive, diz que pode também ser substituído pelo termo pessoa física. Uns exemplos, só para a gente ter noção, que dados são esses, né? O que é um dado? O nome é um dado, o RG é um dado, o CPF é outro dado, o gênero. Aí tem vários ali, ó, data, local de nascimento, telefone, endereço, né, residencial, localização, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP e cookies, entre outros. Então, reforçando de novo, é toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ok? Então, todo dado relacionado a essa pessoa que a identificar é um dado pessoal. Então, desde os números dos seus documentos até as páginas curtidas. Já vimos isso, né? Só para ficar mais claro. Enfim. Mas também a lei traz os dados pessoais sensíveis. Especificamente, né? Então, é toda a informação, dado pessoal, sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Também previsto lá no seu artigo 5º, fazemos alguns exemplos, como dados de saúde, cadastro de associados, no nosso caso, né? Clube do Livro. E esses dados, no nosso caso, eles são também importantes porque os nossos dados, os dados que nós vamos lidar dentro da federação, são os dados pessoais, normalmente dados pessoais, não sensíveis, mas eles vão cair nessa questão aí, ó, quando diz que impacta também a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis. Também estão sujeitos à proteção mais rígida. Todos os dados pessoais sensíveis estão sujeitos à proteção mais rígida. Por que eu digo isso? Porque um dado pessoal que não seja sensível, dentro da nossa instituição, ele denuncia o dono desse dado como alguém espírita. Aí cai na convicção religiosa do dado sensível. Então, entra nessa questão. Ele não é um dado sensível, o nome da pessoa, por exemplo. Mas ele pode revelar um dado pessoal sensível. Então, aí nós vamos ter que tratar todos os dados que a gente trata dentro da nossa federativa, com todo o rigor, com todo o sigilo, mas sabendo que eles podem ser colocados com uma rigidez maior, não só na proteção, mas também nas penalidades. Ok? Se não entender, depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais. Vamos lá. Tratamento. O que é tratamento, né? Porque a gente vai ouvir muito falar sobre isso. Então, o tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais. Então, aí tem todos os exemplos previstos no artigo 5º lá. Coleta do dado. Me dá o teu nome. Você está coletando um dado. Produção do dado.
recepção, classificação, utilização do dado. Isso é tratar o dado, né? Tu vai estar tratando o dado. Acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Está lá no artigo 5º da lei, item 10. Então, todas essas ações são consideradas tratamento. Então, quando diz, vou tratar um dado, o que tu vai fazer? Tu vai coletar, tu vai armazenar, eu vou anotar numa fichinha e colocar a ficha no arquivo, é o arquivamento. Seja escrito, seja digital, você está usando, está tratando esse dado. Então, a lei traz isso como tratamento, tá? Esse é o tratamento previsto lá, tá? Então, tudo isso aí, simbolizado aí dessa forma, ok? Além dessas questões que ele traz aqui, como essas nomenclaturas que ele define aqui dos dados, né, do tratamento, ele também define na lei quem são os atores. Os atores. Nós já vimos esse cara aqui, ó, que é o titular. Titular é aquela pessoa física natural, né, a quem se refere os dados pessoais. Então, esse é o titular. Ele é considerado o titular do dado, tá? Então, o associado ao centro espírita, o cliente do posto de livros, esse é que detém, como ele é o titular, é o que detém o direito sobre esses dados, tá? Está definido na lei. Temos mais um ator importante, que é o controlador. Então, a gente tem que entender com calma isso aqui, né? Aqui diz que é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Exemplo, a instituição espírita, uma pessoa jurídica, representada aí pelos seus representantes legais, conforme estatuto e atos consecutivos, enfim. Então, o controlador, no nosso caso, é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Todos os dados tratados dentro da federação estão sob a orientação do controlador. Fazemos o que o controlador determina fazer. São decisões que ele faz para tratarmos esses dados. Na livraria, para vender, na editora, para encaminhar os livros, tudo estou fazendo isso em nome do controlador, que é o nome da nossa federação, em nome da nossa federação. Ok? Tentando dar exemplos para ficar mais fácil. Tem mais uma terceira pessoa, que se chama o controlador. Não é uma pessoa, é mais um ator, tá? Que pode ser pessoa física, mas também pode ser uma pessoa jurídica, de direito público, privado, tá? Que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, a gente botou alguns exemplos, que fica mais fácil para a gente entender também. Pode ser o escritório de contabilidade, que presta serviço à Casa Espírita, presta serviço à Federação Espírita, né? Ou uma empresa que realiza os eventos em nome da instituição espírita, tipo o Congresso Espírita. Nós tínhamos uma empresa lá que fazia o cadastro, que vendia os ingressos, enfim, algo assim. Então, esse é o operador, tá? Nós temos mais um aqui, que é o encarregado, e esse define na lei e traz ações específicas para ele, tá? É o responsável direto aí pelo tratamento de dados. Ele será indicado pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esse outro ator que fecha aqui os 5, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse é o órgão da administração pública, né, federal, integrante à Presidência da República, né, que possui autonomia técnica e decisória, sendo responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais e por orientar, regulamentar, fiscalizar o cumprimento da legislação. Então, veja bem, o encarregado é alguém que representa o controlador perante o titular,
que é o dono, né, vamos dizer assim, o dono do dado, e a autoridade que fiscaliza. Então, em qualquer situação que o titular queira reclamar, ele vai entrar em contato com o encarregado. E se o encarregado não resolver entre ele e o titular pode entrar em contato com a autoridade e a autoridade vai acionar o encarregado para responder. Então, isso está previsto em lei. Tá bem? Então, esses são os atores previstos aí nessa nossa apresentação. Vamos lá. Agora, Chamir. Boa noite. Então, a parte que me coube se refere aos princípios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E para fazer uma breve introdução, a Liege escolheu uma imagem muito bonita, né, e que representa muito bem o que são princípios. Então, se puder passar ali para a outra imagem. Então, para a gente poder entender um pouco melhor o que são princípios. Então, lendo para a imagem da casa sobre a rocha, né, daquela pequena parábola da casa, né, que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 27, e em Lucas, capítulo 6, versículos 46 e 49, ela representa a base, o fundamento, o pilar. Então, toda a lei, ela foi construída em cima desses fundamentos. E quando a gente for interpretar a lei, a gente tem que ter esse norte para todos os artigos, para todas as disposições, tudo que a gente tem que fazer ou não fazer, a gente tem que ser esse norte, esse caminho dos princípios norteadores, que dão essa base. Então, a gente vai passar sobre quais são esses princípios. Então, além da boa-fé, nós temos mais 10 princípios norteadores. Então, a gente vai tratar brevemente de cada um. Então, a boa-fé, ela já é uma velha conhecida, né, e o objetivo é que o titular, ele seja tratado pelos agentes de tratamento, que o Luiz falou, com sinceridade, com lealdade, com respeito. Então, que essa relação seja uma relação permeada por essa conduta ética. Então, a lei traz isso, né, traz expressamente essa previsão. Mais adiante, nós temos o primeiro princípio, que é a finalidade. E esse é bem importante, porque a gente tem que entender que quando o titular de dados nos dá um dado, falando em sentido amplo, é informado que nós vamos fazer alguma coisa com esse dado. Então, ele tem uma expectativa, ele espera que vai se fazer alguma coisa. Então, a gente tem que cumprir aquilo que a gente disse que ia fazer com aquele dado, aquela finalidade, e não aplicar para uma outra finalidade. Dando um exemplo bem simples. Lá na casa espírita, na inscrição da evangelização, um pai vai lá e coloca os seus dados, né, que é responsável pelo filho, etc., e está fazendo a inscrição. Então, a expectativa dele, o que foi informado para ele, que aquele cadastro era para o fim de evangelização, né, da inscrição do filho dele. Então, não é esperado por ele que esse dado seja compartilhado, por exemplo, numa campanha de arrecadação, de doações, fundos, enfim. Então, não pode mudar o tratamento, a finalidade que foi informada, sem comunicar e sem ter autorização ou alguma base para isso. Aí, a seguir, nós temos a adequação. A adequação, ela é muito ligada à finalidade também e aos demais princípios e regras da lei. Em que sentido? Quando a gente recebe um dado, a gente tem que analisar como é que a gente está tratando ele. Se no contexto, no caso concreto, a gente está cumprindo aquilo que foi dito. Então, partir mais se aquilo é compatível com o que foi informado, com o que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente recebe um dado e a gente começa a fazer diversas operações. Então, no contexto, tem que estar de acordo com as legítimas expectativas desse titular. Indo mais adiante, a gente tem o da necessidade. Esse princípio nos leva a mudar um pensamento e uma cultura que nós tínhamos. Então, era muito comum, quando a gente coletava os dados, aquela ideia de quanto mais dados eu tiver, melhor, porque mais informações eu consigo cruzar, consigo ter, né, até trabalhar melhor. Só que a lei nos traz que não, a gente só vai coletar aquilo que a gente realmente precisa. Então, ter esse filtro, né, do que a gente precisa para cumprir a finalidade que nós precisamos. Indo mais adiante, a gente tem o do livre acesso.
o que acontece? Os titulares de dados, que o Luiz já falou anteriormente, eles têm que saber quais são os dados que se tem, que os agentes têm, a duração, quem são os agentes, eles têm que ter um acesso livre para que justamente eles possam exercer o direito deles, de ter uma participação ativa. E então tem que ser muito, muito simples essa consulta do que os agentes de tratamento estão tratando, né? O que eles estão fazendo com o dado do titular. Mais adiante, nós temos a qualidade dos dados. Você tem que mudar. O que significa esse princípio? Que o titular, como as decisões, os filtros, a informação que ele nos dá vai ser a base para que a gente possa tomar nossas decisões, praticar os atos. Então, ele tem a garantia, existe esse princípio que prevê que esses dados, eles têm que ser exatos, têm que ser claros, têm que ser atualizados, relevantes. Em que sentido? Ele poder atualizar esses dados, porque essa informação que é a base das nossas decisões esteja adequada realmente à realidade. Então, isso é bem importante. Seguindo mais adiante, nós temos a transparência. Então, a transparência prevê que as informações que os agentes de tratamento têm que informar quem que está tratando esses dados, o que está sendo feito. Os princípios, eles são muito, muito ligados, né? Então, na transparência, as informações elas têm que ser claras, têm que ser acessíveis, não pode ser uma cláusula, uma informação obscura, o que gere dúvida, tem que ser muito claro, simples, direto e transparente do que a gente está fazendo com os dados e aonde eles estão e quem que está tratando com quem que está sendo compartilhado. Mais adiante, nós temos o princípio da segurança. O que ocorre? No momento que nós coletamos dados, tratamos, o titular está nos confiando uma informação. Então, existem os riscos inerentes de tratar essa informação. E é preciso que a gente adote todas as medidas possíveis, técnicas administrativas de segurança. Então, para proteger esse dado. Inclusive, se acontecer uma situação acidental, ou se acontecer algum tipo de vazamento, ou algum prejuízo com relação a esses dados, mesmo sendo acidentais ou ilícitos, isso não vai afastar a responsabilidade do agente, porque ele tem essa responsabilidade de cuidar, pelo menos assim, não que não vá ocorrer, mas que ele demonstre que ele fez tudo o que poderia para preservar esse dado. O próximo princípio é da prevenção, e muito ligado da segurança, no sentido que os agentes de tratamento, eles têm que ter uma participação proativa, né? Eles têm que ter, assim, realmente tomar as medidas preventivas, não somente quando acontece um incidente. Então, tem que cuidar para que tudo que for possível, de maneira preventiva, seja feito. Então, seguindo mais adiante, nós temos o princípio da não discriminação, que ele é bem importante, que esses dados que forem coletados, eles de forma alguma podem ser utilizados para qualquer fim, para utilizar para alguma forma de discriminação, para atos ilícitos ou abusivos. Então, claro que existem formas que os dados vão dividir, sexo A, sexo B, tal, isso é natural. Agora, essa divisão, esse tratamento, ele de forma alguma pode gerar um prejuízo para o titular. Por fim, nós temos o princípio da responsabilização e da prestação de contas. Os agentes de tratamento, eles têm o dever de prestar contas. É inerente à atividade dos agentes de tratamento esse dever de prestação de contas e de responsabilização. Então, não basta que o agente faça, considerando o controlador como operador, quando eu falo agentes, não basta que ele faça o que está previsto na lei. Ele tem que mostrar que ele está fazendo adequadamente e prestar contas disso. E ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele não fizer. Mais adiante, nós temos agora as hipóteses de tratamento. Então, a lei, ela traz, quando aquela operação, aquela situação está no guarda-chuva da LGPD, ela traz algumas hipóteses de tratamento. E os tratamentos só podem ser realizados de acordo com essas hipóteses, né? Elas estão previstas no artigo 7º, também no 11º.
elas não têm uma hierarquia. Não existe uma que é melhor que a outra, uma que vale mais que a outra. Existe aquela que é mais adequada à operação. Então, a primeira hipótese é o consentimento do titular. Esse consentimento, ele tem uma série de requisitos para ser utilizado, então tem que ser livre, informado, inequívoco. E ainda, indo um passo atrás, como o Luiz falou, existem os dados sensíveis e os dados não sensíveis, né, dos titulares. As hipóteses de tratamento, elas são um pouco diferentes para cada um. Eu não vou entrar nesse detalhamento, mas só para vocês saberem. Então, a primeira hipótese de tratamento é o consentimento do titular, que tem esses requisitos. Segunda hipótese, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, os agentes de tratamento, eles vão poder utilizar os dados, tratar os dados, independentemente de consentimento, se eles tiverem que cumprir uma obrigação. A gente pode pensar, por exemplo, nas normas trabalhistas. Quando o empregador tem esse dado, ele precisa fazer as informações, ele precisa recolher os impostos, ele precisa, para isso, dos dados. Então, ele tem essa possibilidade nessa hipótese de tratamento. Indo para a terceira hipótese, é a administração pública para a execução de suas políticas públicas. Então, tem todo um artigo específico, alguns artigos específicos com relação a como que a administração pública pode tratar desses dados, mas sempre tem que ter um respaldo em lei, regulamento, contratos, convênios, a administração pública vai poder fazer o tratamento. Depois nós temos estudos por órgãos de pesquisa, e esses órgãos de pesquisa, com os dados que eles tiverem coletado, sempre que possível fazer a anonimização, e entendendo que órgão de pesquisa tem um conceito específico, não é qualquer órgão que faz uma pesquisa. Então, tem uma determinação específica, estando no estatuto que esta é uma das finalidades, essa é uma das funções, e também órgãos públicos. O próximo item é execução de contrato ou de procedimentos preliminares. Então, o que ocorre? No momento que se tem um contrato entre o agente e o titular, e contratos escritos ou não escritos, né, existe uma relação entre as partes que, dependendo do tipo de contrato, exige que sejam tratados dados. Então, tendo um contrato respaldando isso, é uma das hipóteses de tratamento. E também, quando está nas tratativas, algumas trocas de mensagens, trocas de informações, também estariam contempladas nessa questão dessa hipótese 5. Depois, nós temos exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, o que ocorre? Os agentes de tratamento, controlador e operador, eles podem sim tratar dados para fazer valer os seus direitos. Digamos, num processo judicial, poder obter provas, apresentar provas, então eles não podem ter que pedir o consentimento da outra parte para conseguir exercer esses seus direitos num processo. Depois, a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, é bem expresso, né, do que para a proteção da vida, preservando a vida do titular, sim, é possível a utilização. Claro que tem que ter muito cuidado para não ser nada tão genérico, bem específico com relação à vida. A tutela da saúde é o oitavo, tutela da saúde. E aí, nessa questão da tutela da saúde, a gente tem que ter um cuidado, que a lei traz que somente se realizada por profissionais da saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. Então, não é qualquer um que pode usar essa hipótese de tratamento, no caso da tutela da saúde. Calma que nós só temos mais 2, tá? Então, 9, interesse ilegítimo do controlador ou de terceiro. Essa é uma hipótese que é um pouco mais ampla, que muitas vezes a gente começa com uma finalidade, mas são necessárias realizar mais outras finalidades vinculadas àquela finalidade inicial. Isso é um pouco complexo, assim, mas na realidade, quando são feitos outros tratamentos além daqueles iniciais, mas todos eles visando o bem do titular. Então, embora se sucedam algumas questões, além de estar vinculada a não trazer prejuízo para o titular, a questão de se preservar também o controlador. Então, esse item mereceria
uma palestra inteira só sobre 10. Proteção ao crédito. Então, é bem claro, né, essa hipótese, especialmente utilizada por instituições financeiras e outras vinculadas à proteção do crédito. E da minha parte, acho que era isso. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Como é que a gente lida com essa situação toda, então, de se adequar à LGPD, tá? Então, por onde que a gente começa? Pode passar para a próxima, Lilis. Tá? Então, é muito importante a gente ter a noção de que a lei está posta, ela já está valendo, tá? Ela já vale. A única coisa que está dependendo agora de chegar a data de agosto são as sanções e as penalidades, mas essa lei já pode ser utilizada, as pessoas já podem, em tese, tá? Em tese não, na prática elas podem já solicitar as informações delas para nós utilizando a LGPD, elas já podem fazer isso, tá? Então, se vocês sentirem vontade de perguntar para a farmácia o que eles estão fazendo com o CPF de vocês já podem usar a LGPD para isso, tá? Como é que a gente faz a adequação? Como é que a gente se adequa à LGPD, tá? Então, nós temos que, o que a gente vai adequar dentro da instituição, isso para todas as instituições e assim, para a Fergs não é diferente, nós temos que ajustar os nossos processos, tá? Então, o que é um processo? Isso tem que ficar muito claro. A gente tem um processo, é qualquer sequência que a gente tem lá de passos em que tem um ponto inicial, normalmente com o recebimento de alguma solicitação de alguém, ou uma inscrição, ou coisa parecida. Aí eu tenho uma série de passos que são executados e eu tenho esse processo encerra em algum momento, com um arquivamento de informação, ou geração de algum documento, ou alguma coisa assim. Então, nós temos que identificar os processos que dentro da Fergs fazem o tratamento de dados pessoais. Tá, de novo, eu sei que aquela lista de tratamento das pessoais que a LGPD coloca, e o Luiz colocou lá, nos explicou no início, eu tenho que ficar lembrando de tratar, transmitir, armazenar. Fica muito fácil, assim, vocês viram algum dado, alguma informação, dentro de um processo que a gente está trabalhando, que faça referência a uma pessoa que esteja identificada ou que a gente possa identificar, é dado pessoal e a gente está tratando e vai ter que ajustar aquele processo. Tá? Então, assim, isso é muito importante. A gente encontrou alguma informação relacionada a uma pessoa identificada ou que a gente consiga identificar, é dado pessoal. Estou tratando dado pessoal. Então, aqueles verbos todos da LGPD, não preciso ter aquilo em mente. Basta encontrar o dado e eu estou tratando. Tá? Seja o que for, se eu receber o dado por telefone, anotar ele e depois jogar fora o papel, eu estou tratando o dado pessoal. Tá? Bom, então a gente tem que lembrar esse tratamento, a gente tem que lembrar o que são dados pessoais, tá? E a gente, de posse dessas informações, a gente tem que avaliar os processos que nós estamos realizando e identificar que processos são esses. Nós só vamos adequar processos que fazem tratamento de dados pessoais. Processos que não tratam de dados pessoais, tá? Dados de uma empresa, dados que não identificam pessoas, ou que não se pode identificar as pessoas, são dados anonimizados, por exemplo. Esses dados, a gente não precisa se preocupar com eles, porque eles não são dados pessoais. Tá? Então, nos interessa apenas aqueles processos que lidam com dados de pessoas identificadas ou que possam ser identificadas. Uma vez que a gente identifica quais são esses processos, a gente tem que fazer um inventário para isso, tá? E esse inventário é simplesmente uma documentação básica de cada um dos processos que nós tratamos, que nós realizamos, com as informações a serem utilizadas, a serem tratadas. Depois de fazer isso, de elencar o que a gente tem, bom, o que nós temos para priorizar. Não adianta a gente querer sair fazendo, ajustando, a gente tem que saber qual é o tamanho do trabalho a ser realizado, quantos processos nós temos, que informações que eles tratam, e aí, a partir dessa informação, que seria esse inventário de processos, a gente prioriza os processos que nós vamos ajustar. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, já vamos ver a próxima passo ali logo em seguida. A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque dá um trabalho, exige análise e tudo mais de cada um dos processos,
então temos que priorizar. Essa priorização, ela pode levar em conta alguns parâmetros, como quais são os processos que tratam mais dados pessoais, é uma possibilidade, tá? Então, no Congresso, por exemplo, a gente tem dados de milhares de pessoas ali. Então, a gente pode querer ajustar esse processo primeiro por causa da quantidade de pessoas envolvidas e de um impacto potencialmente grande se houver mau uso dessas informações. E é bom lembrar o seguinte, a LGPD, ela não trata apenas vazamento de informação, ou uso de informação por criminosos, tá? Ela lida com qualquer uso de dado pessoal, tá? Qualquer um. Então, não só em termos de vazamento e tudo mais, tá? Desde da própria garantia que o dado vai estar disponível lá para ser acessado, se for o caso. Mas daí são alguns outros itens que a gente pode tratar em outro momento. Então, eu tenho que, de alguma maneira, priorizar os processos que a gente vai adequar primeiro. Tá? Aí nós temos a terceira fase, tá? Que é analisar esses processos na ordem que eles foram priorizados. Então, a gente tem que encontrar esses processos, a gente tem que documentar de uma maneira resumida, eles fazendo esse inventário, a gente tem que priorizar, e aí nós temos que começar a analisar cada um deles. E essa análise, eu não vou citar cada um dos itens ali, mas essa análise significa olhar para o processo, ver se aqueles princípios estão sendo princípios da necessidade, por exemplo, tá? Um dos princípios que a Shamir colocou, né? Se aqueles dados são realmente necessários para aquela finalidade que eu estou coletando eles. Porque até ter a LGPD, a gente, não, pede essas informações aqui, e o que não precisar a gente não usa, mas deixa lá. Agora não pode, tá? A gente tem que coletar, solicitar os dados apenas aqueles que são necessários para a finalidade que a gente determinou. E o interessante é que a regra do jogo tem que estar definida antes. Ou seja, eu tenho que definir qual é a finalidade, eu tenho que definir que dados que eu vou pegar, o que eu vou fazer com eles, antes de começar a fazer o tratamento. Depois que eu defini essas coisas, depois que eu informei para o titular que determinado dado vai ser utilizado para tal finalidade, eu não posso alterar a finalidade sem eu, de uma maneira adequada, e aí tem que se tomar todo o cuidado com relação a isso, eu comunicar de alguma forma esse titular e, de novo, rever se a nova finalidade respeita os princípios da lei, os fundamentos, etc. Tá? Então, esse processo de avaliação esse processo de avaliação dos processos é chato, mas essa etapa de avaliação dos processos, segundo a LGPD, é que vai nos mostrar onde é que nós temos discrepâncias, onde é que nós temos ajustes a serem feitos. Tá? E ajustes podem ser desde, olha, vamos ter que informar a hipótese de tratamento para essa situação aqui vai ser esta, temos que informar melhor a pessoa do que a gente está coletando, vamos parar de pedir tal informação que a gente não está usando e não precisa, e começar, ou de repente, tal processo, de repente, tal situação onde a gente nem precisaria fazer, tá? Isso é raro, mas pode acontecer. O risco, a gente entende que o risco é muito alto de tratar essa informação, então a gente não vai mais fazer isso aqui. Tá? Então, essas coisas podem eventualmente acontecer, tá? E aí, obviamente, se aponta os ajustes necessários. Aqui não é ajustando ainda, a gente aponta os ajustes necessários. Próximo ali, Luiz. Tá. Aí os ajustes sendo aprovados, uma vez que os ajustes são aprovados, aí tem que fazer a execução desses ajustes e a documentação. E isso é uma coisa bem importante. Uma coisa que já é consenso é que nós temos que gerar o que a gente chama de evidências de que nós estamos realizando estamos sendo diligentes com relação a procurar respeitar a LGPD. Tá? Então, incidentes podem acontecer, empresa nenhuma tem segurança 100%, todas estão sujeitas a problemas de segurança, e não vamos ser nós que vamos ter segurança 100%, a gente não vai ter. Tá? Para vocês terem uma ideia, não só o vazamento de informações, mas se a gente for de alguma maneira, a gente for pego por um ransomware, esses que criptografam os arquivos e pedem resgate, tá? Por exemplo, se a gente perder todos os dados dos titulares que estão relacionados com a gente, nós somos responsáveis por essa perda segundo a LGPD. Mas ninguém viu os dados, não importa.
uma das suas obrigações é garantir a disponibilidade desses dados, não só o sigilo deles quando aplicável, tá? Então, essas coisas podem acontecer. Então, a gente precisa gerar evidências, como essa reunião que nós estamos fazendo, os documentos todos gerados, o inventário que nós vamos fazer, o resultado da análise, o ajuste dos processos. Isso tudo a gente vai ter que documentar para quando acontecer algum tipo de situação, a gente poder demonstrar, não, a gente está sendo diligente, nós estamos tomando cuidado. E o que aconteceu efetivamente é porque, eventualmente, fugiu do controle, tá? E é assim mesmo que é. Não tem como ter um controle 100%, tá? Isso não existe. A gente vai estar sempre sujeito a algum tipo de incidente. Então, por isso que é bom ter essa documentação, para não parecer que a gente foi relapso, vamos dizer assim, com relação ao cumprimento das demandas da lei. E não acaba aí, tá? Por que não acaba aí? Porque os processos, a FERGS e seus processos, como qualquer instituição, é viva. Então, nós vamos criando novos processos, nós vamos mudando a maneira como as coisas vão acontecendo. Olha as mudanças que a gente teve em todos os nossos processos, desde que iniciou a questão da pandemia. Mudou tudo, a forma de a gente trocar informação, de se reunir, e isso impacta em várias situações que a gente lida com dados pessoais. Então, a lei estabelece que a gente tem que ter um programa de governança de proteção de dados pessoais, que é um nome grande, mas a ideia é que esse processo de acompanhar o que está acontecendo dentro da instituição, acompanhar o tratamento de dados pessoais, não seja algo estanque, aconteceu uma vez e terminou. Tá? Porque fatalmente nós vamos, com o tempo, nos desalinharmos de novo. Tá? Então, é algo que é vivo, tem que ser mantido. E esse é o papel, das funções do encarregado, tá? Que é aquela pessoa que vai ficar acompanhando o cumprimento da LGPD, vai entrar em reunião para discutir novos processos, vai ajudar, nós vamos fazer inscrição, agora o Congresso vai mudar. Tem que estar um encarregado junto lá para dar uma analisada. Olha, não, isso ok, a gente vai ter que fazer assim. Então, essa interação ela é permanente. Pode passar, Luiz. Tá. Bom, o que nós vamos fazer, o que nós temos adiante, tá? Além, a partir desse ponto em que a gente conversa na data de hoje, nossos próximos passos, tá? Nós vamos ter, para fazer o levantamento dos processos, a gente não vai ter uma pessoa que vai sair de departamento em departamento, de área em área, de área em área, para levantar os processos de cada uma das áreas. Cada área, cada área da FERGS, em cada setor, nós temos que identificar as pessoas ou os representantes que vão nos ajudar nesse inventário de processos que fazem o tratamento de dados pessoais. Tá? E isso vai ser feito para facilitar a vida de todo mundo, isso vai ser feito por meio de preenchimento de um formulário que nós criamos no Google, tá? No Google Forms. Bom, e uma vez definido esses responsáveis ou representantes, nós vamos fazer o treinamento para o preenchimento desses formulários, para explicar o que é cada campo, as situações que podem ocorrer de preenchimento e tal. Pode passar adiante, Luiz. E aí, efetivamente, vai se iniciar o processo de preenchimento, pode colocar o 4 também, e nós teremos acompanhamento, reuniões de acompanhamento do preenchimento dos formulários e proposições de ajuste do preenchimento. Então, quando nós encerrarmos o item 4, nós vamos ter o inventário dos processos, que fazem o tratamento de dados pessoais pronto. Esse inventário, ele vai ter as suas imprecisões, não é nenhum problema isso, tá? Ele vai ser refinado depois, ele vai ter suas imprecisões, o que é esperado, e aí no final nós vamos elaborar um relatório contendo o inventário dos processos e fazendo uma indicação do que seria alguns parâmetros para priorização desses processos, para se discutir isso então novamente e definir o que nós vamos fazer primeiro. E depois, aí sim, aí nós vamos entrar numa outra etapa de efetivamente ajustar isso tudo. Tá? Então, notem que tem um trabalhinho bem longo pela frente, e essa questão vai ser muito importante essa etapa de
de levantamento dos processos que fazem o tratamento de dados pessoais, porque é ela que vai dizer o tamanho do trabalho que nós temos pela frente. Tá? Então, é muito importante para a gente poder fazer essa programação adiante. Feito. Agora, vamos às perguntas, então, Rogério? Vamos às perguntas. Então, assim, nós temos a mãozinha ali, né? As perguntas, só a levantar a mão que a gente vai dando pela ordem das perguntas, a gente já vai. A primeira pergunta está lá com a Léa. Mas já fui eu, não pensei. A palavra está contigo, é sempre a primeira, minha amiga. A palavra está contigo. Não pensei que tivesse sido tão rápida. Boa noite a todos. Então, por exemplo, eu fiquei com algumas dúvidas. É que, por exemplo, assim, eu sei que vamos ter um encarregado, provavelmente, na nossa área. Quem vai nos orientar é a Priscila, nossa representante da área de relações institucionais, e que também, por motivos profissionais, tem se apropriado mais desse assunto. Mas a gente tem, por exemplo, só compartilhando com vocês, né, trocava umas considerações com a Viviane, do Conte Mais. A gente, por força de relatórios para os conselhos, a gente recebe a listagem das crianças e dos adolescentes, porque são exigências do próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem que dizer quais as crianças que foram alcançadas por aquela atividade. Claro que nós não utilizamos esse dado assim, para uma divulgação desnecessária, enfim. Mas, por exemplo, essa comprovação acompanhava para a nossa prestação de contas, de relatório social, enfim. Então, pelo que eu estou depreendendo, esse dado tem que ser mais preservado. Ele vai ter que ter só aquela finalidade, por exemplo, para comprovar como exigência de um edital do CMDK, mas não outra utilização, por exemplo, para mostrar para os nossos parceiros, eu vou ter que dizer, olha, atendemos X crianças, mas não vou poder dizer quem foram as crianças e adolescentes alcançados pela proposta, se eu bem entendi, né? E a outra questão que é mais uma constatação, mas eu queria validar com vocês. E a outra questão, por exemplo, porque era comum a gente usar a listagem dos e-mails da FERGS, das pessoas que se inscreveram nos eventos, enfim, para nós divulgarmos as nossas ações, o nosso Clube do Livro e outras, enfim, e como é que isso fica? Então, seria vamos dizer assim, um desvio de finalidade, se aquele e-mail foi fornecido para inscrição num determinado evento. Eu fiquei em dúvida sobre isso, se vocês já puderem esclarecer. Quem vai? O David, eu começo, Vinícius, ou depois alguém complementa. Primeiro, assim, com relação à parte do encarregado, quando nos apresentou, o encarregado, ele vai ser um encarregado para a FERGS. Então, não necessariamente por áreas, né? Então, é a figura de um só. Tá. E com relação à parte dos e-mails, do que foi dado, enfim, do que já se tem no banco de dados, seria interessante a gente entender quando foi dado quando foi feita a inscrição, qual era o documento existente, o que foi, digamos, esclarecido que ia ser feito com aquele e-mail. Entende? A gente precisa entender um pouco melhor o processo em si, antes de daqui a pouco dizer, não, tem que apagar tudo. Mas seria um dos processos, talvez pelo volume de dados, primeiro a ser analisado. Mas se for muito fora do que, digamos, se pediu para uma situação e está se utilizando para outra completamente diferente, é uma situação. Agora, se é um dado que ele, dentro de um contexto faz sentido, há uma expectativa que em todos os congressos ele vai ser avisado, aí é diferente. Por isso que é interessante a gente entender
o que exatamente está ocorrendo nessa operação, nesse processo. Não sei se você quer complementar, falar alguma coisa. Vinícius, Luiz, Beth. Não, Chamiro, acho que é isso mesmo. Não se preocupa tanto, né, porque a gente tem a questão da gente a pessoa ter tido uma relação com a gente, por exemplo, por meio de um congresso, ou ela fez, de repente, uma compra, viu o site da livraria, alguma coisa assim, participou de algum outro evento. O fato dela ter tido essa relação com a gente, há sim espaço para a gente fazer uma comunicação com ela, falando de outros eventos, ou essas comunicações institucionais, a gente vai poder fazer sem maiores problemas. O que a gente não pode realmente, aí, dentro do que a Chamiro colocou, é de repente pegar essa lista de e-mail e passar para agora vou exagerar, passar para um parceiro, para fazer uma coisa bem errada, tá? Passar para um parceiro, uma outra instituição, uma empresa, oferecer algum tipo de serviço para, vamos dizer, de transporte para o Congresso. Claro, até quando a gente puder voltar ao Congresso presencial. Então, esse tipo de uso aí, bem específico, aí tem que estar bem definido, tá? Então, eu tenho que ter essa relação comigo. Outra federativa que o Luiz Gustavo coloca ali, aí eu já olharia com cuidado, porque a minha relação é com a Félix. Se eu começar a ser contactado por uma outra federativa, pode soar estranho. Então, daí é bom explicitar isso de alguma maneira. Mas, deixa eu perguntar, que eu acho que está bem dentro dessa questão que vocês falaram aí. Acho que está correto. A gente tem um cadastro no Amigos da Ferdes que serve para várias áreas, né, Rogério? O que está no unificador ali, todas aquelas informações servem para várias áreas, e várias áreas utilizam para fins de cada interesse de cada área. Isso é só estabelecer isso como dentro do processo? Deixa eu... Não é para fora da Fergs, mas com os Amigos da Fergs a gente tem vários caminhos, assim, a gente usa o e-mail deles, ou o telefone, ou, por exemplo, o pessoal que é presidente de UME, de todas aquelas as funções que eles têm, eles estão no mesmo cadastro, e a gente utiliza. Não só esclarecer, assim, são cadastros separados, embora esteja no mesmo sistema, no unificador, mas tu tem lá o cadastro de amigos da FEGS e o cadastro das lideranças, né, que está no mesmo sistema, são em pontos separados, eles não se comunicam entre si, né. Deixa eu fazer uma observação. Não, mas vai lá, Luiz. Acho que eu vou clarear esse negócio da Tânia também, mas primeiro, a gente está trazendo a lei, mas esses processos todos serão revistos. É difícil a gente chegar e tomar uma opinião agora sem conhecer o processo a fundo. Então, eu vou dizer isso porque, de repente, a gente já está respondendo se pode, se não pode. Não, eu vou dizer para vocês, a gente não sabe. A gente tem que analisar os processos. Por exemplo, a Léa falou do conselho, né? Isso encaixa lá na hipótese 3, da administração pública. Pode ter os dados? Pode. E você vai passar eles para a administração pública porque é perante um conselho. Mas isso eu estou dando uma análise superficial em cima do que a Léa disse. A mesma coisa a Tânia está trazendo. Nós temos que ver qual a utilização desses cadastros, como que estão sendo utilizados, e até onde eles podem ser utilizados da forma como eles estão sendo utilizados hoje. O que eu diria, assim? Em princípio, não pode nada. Se coloquem no lugar da pessoa que colocou o nome dela lá no Congresso, que fez uma ficha, que deu seus dados, e hoje, depois de 2 anos, eu vou pegar isso e ficar usando. Será que ela consentiu isso? Não, certamente não. E a lei também não estava em vigor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A partir deste momento aqui, que é a nossa primeira reunião, a gente tem que olhar essas informações, vamos chamar os dados de informações das outras pessoas, com todo carinho. Tem que saber muito como a gente vai utilizar e se colocar no lugar da pessoa. E se ela não gostar? Por exemplo, eu recebo telefonema aqui de banco, aqui, me oferecendo cartão, até
até empréstimo. Eu digo, como é que tu sabe quanto eu ganho? Aí eu já saio, e a lei? Enfim, aí a pessoa desliga. Então, eu acho que é a mesma coisa, a gente tem que tomar esses cuidados, e a gente tem que acelerar uns processos onde a gente vê. É o que o Vinícius trouxe ali na parte dele, nós temos que acelerar agora, é o inventário mesmo, para a gente poder analisar todos esses dados e responder de uma forma com mais propriedade, né, com mais assertividade. Ótimo. Vamos pela ordem aqui das inscrições, nós temos bastante inscrições. Gustavo. Boa noite, pessoal. É óbvio, né, gente, que eu não preciso nem dizer que a área comercial coleta dados todos os dias de dezenas e dezenas de pessoas. Minha pergunta, eu sei que a gente vai fazer o levantamento, estudo, tratamento dos dados, etc. Isso fica para depois. Minha pergunta é a seguinte, a pessoa tem, nessa lei, ela tem o direito de pedir a exclusão dos seus dados logo após o uso? Que eu tive um caso, há umas 2, 3 semanas atrás, que a pessoa estava bem paranoica, a gente pediu o nome, o CPF e endereço para tirar a nota fiscal para fazer a entrega do livro. Ela não quis dar o nome nem o CPF, eu disse, eu não consigo tirar a nota, mas deve ter um jeito de tu me vender sem o meu nome e o meu CPF. Aí eu disse assim, tem, eu posso tirar um cupom fiscal, mas a senhora não pode pagar o cupom fiscal da forma que a senhora está pegando. Então, eu vou te fazer um Pix. Aí fez um Pix. Aí eu tirei o cupom fiscal com o genérico, consumidor final, como se fosse um caixa de supermercado. Aí, no fim, eu tive que mandar entregar. Qual é o seu endereço? Eu disse assim, tu não vai botar o meu endereço no sistema? Não, não vou. Tu anota no papelzinho, dá para o motoboy e pede para ele trazer o papelzinho que eu vou jogar fora. Quer dizer, ela não deixou rastro dentro da Fergs, nem nome, nem CPF, nem o endereço onde foi entregue o livro. Não sei porquê, mas a minha pergunta é, as pessoas podem ter essa atitude, então, se não quiserem, a gente não pode delimitar, tenho que vender o livro, porque agora... Eu posso falar esse aqui? É que esse aí foi bem na parte das hipóteses de tratamento que eu comentei. Tem algumas hipóteses que sim, por exemplo, o consentimento, né? Tu não conseguiu enquadrar em nenhuma das outras hipóteses, aí tu tem que usar o consentimento que ela dizendo que ela concorda. Esse, ela pode a qualquer tempo revogar. Agora, nesse caso que está expondo, pelas informações que está trazendo, seria um cumprimento de contrato. Então, é um contrato, ela está comprando e está sendo vendido. E para isso, precisa algumas questões. E ainda teria, mas assim, ó, falando abstrato, é bom a gente não entrar em caso muito concreto, porque, enfim, a gente já explicou os motivos, né? Também tem uma questão, tu tem que emitir uma nota, existe uma obrigação com relação a isso, uma venda que tu fez, quais são os dados que precisa. Então, essa questão da revogação do consentimento seria mais para o consentimento, para outras situações ali. Mas não é assim tão cru, tão seco. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa do grupo. Mas ela pode solicitar a exclusão depois, então. É que a gente tem que analisar o caso concreto, tá. entende? Eu sei que já especificou bastante, entendi. Mas em princípio seria, se é um contrato, se a gente colocasse num contrato, tá? Aí não, porque existe um contrato que está estabelecendo, entende? A não ser que tem que entender o tempo desse... compra e venda seria um contrato que se conclui ali, mas tu tem outras obrigações para cumprir, né? Tu não tem que informar, então não é assim tão simples. Só para eu contribuir com a Chamir, se é possível, Gustavo, né? Basicamente é possível, sim. Alguns casos acabam sendo mais peculiares que os outros, né? Mas de fato é possível, e a tua área é que vai ter bastante caso. Só aproveitando o gancho, o ensejo, que eu ia complementar também o que o Luiz estava trazendo antes de passar para o Antônio, é que a gente está falando bastante em dados relacionados aos e-mails e tudo que a gente tem essa grande preocupação, e isso tudo serve também, gente, para a imagem nossa, dos nossos voluntários, dos nossos trabalhadores, entre nós mesmos. A gente vai ter que ter uma atenção bem especial a respeito das reuniões que a gente faz e fotografa, e as imagens todas que vão para as redes sociais,
Então, isso realmente, a gente já tem falado bastante sobre isso, né, de uma maneira mais informal, mas esse cuidado, em termos de federativa, tem que ter essa atenção. Ótimo. Antônio. Só... Não, acho que é... Bom. É o Vinícius? Eu acho que tem a Ana na frente, né? É, pela ordem que está na descrição, isso, a Ana, a Aninha da secretaria. Isso, desculpem, eu não tinha visto, não enxerguei ela. Tá bom. Boa noite. Eu anotei, tá, aquilo que a Tânia falou exatamente sobre os cadastros que nós temos no Versa e no Unificador. E eu até entrei aqui no sistema Versa e vi uma nota fiscal. Na nota fiscal vai o nome, CPF da pessoa, endereço, telefone, tudo impresso, né? Isso aí eu acho que é coisa que também vai ter que se ver legalmente, né? Se é obrigado estar o CPF, telefone, quer dizer, toda a ficha da pessoa está na nota fiscal, né? E outra coisa, que muitas vezes eu senti dificuldade na Fergs e eu trago para casa para triturar documentos, tá? Às vezes que eu precisava, triturador não... Então, essa parte do descarte de documentos, descarte de relatórios que tem nome, endereço, dados das pessoas, tá? Isso aí, geralmente, eu vejo a dificuldade, que eu tenho triturador em casa, então eu trago para triturar. Outra coisa, tá, que quando troca, né, lá em lideranças, quando troca lideranças, principalmente pessoal novo, eles mandam para o meu celular, eu ligo, eu mando mensagem para eles, eu entro em contato, o CPF deles, telefone, isso aí está correto? Mando para o meu celular particular, porque claro, eles me conhecem, né, das reuniões, coisas assim, é um fator confiança, né? Então, eu não sei, dentro do procedimento da FERP, se teria de ter algum telefone institucional, digamos assim, e não o da ANA. O da ANA é roubado, tem ali o telefone de um monte de gente, né? E alguns no WhatsApp lá, os seus endereços, tudo direitinho, e-mail, para me poder botar no sistema. É só detalhes, assim, que eu acho que é para a gente pensar, né? Sim. Viu, gente? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Sim, tá. O que tu colocas, Ana, assim, a parte da nota fiscal, ela junta o que o Luiz Gustavo colocou aí. Tá? Quando a gente tem essa questão da obrigação legal, como a Chamira colocou, quando eu emito uma nota fiscal, esse é um documento que eu não preciso de consentimento da pessoa, se ela vem para comprar, eu vou emitir uma nota fiscal, esses dados vão ser integrados a essa nota, e essa nota é um documento que eu vou ter que manter aí por alguns anos na Fergs. Isso é uma coisa. Se a pessoa não quer ser identificada, problema nenhum, ela pode ir comprar com dinheiro vivo lá, pagar no caixa e não ser identificada, tranquilo. Com relação à exclusão dos dados, tá? O direito à exclusão, ele é um pouco delicado, mas essencialmente, assim, em linhas gerais, aquilo que a gente não tem justificativa para manter, e a pessoa demanda a exclusão, na verdade a gente já deveria ter excluído por conta, mas se a gente a pessoa, eu mantenho lá os dados de quem é inscrito para o Congresso. Esse não é um dado que a gente tenha demanda nenhuma legal para manter. Eu posso pedir para excluir e vai ter que ser excluído. Então... Não, é descarte, eu falei em descarte. Não, é que eu estou respondendo a questão do Gustavo. Aí a questão do descarte, isso sim vai entrar na análise também dos processos. Ou seja, tem o ciclo de vida da informação, o momento que a gente coleta ela, o tratamento que a gente faz e quando é que termina esse tratamento. Nós vamos em algum momento deletar, nós vamos em algum momento destruir, picar, né, fazer alguma coisa assim. E isso vai entrar então a questão do telefone, isso tudo vai entrar na análise que vai ser feita depois. Vai aparecer no processo lá, olha, vem o telefone do fulano, passa para a Ana coloca no telefone dela. Isso vai estar descrito no processo. A partir daí, a Ana passa a receber comunicações e tal via o WhatsApp pessoal dela. Aí, a gente vai avaliar, que seria bom ter um WhatsApp da própria instituição. O negócio da nota fiscal, tudo bem, é fator legal, mas o que eu questiono, tá,
é que este papel, que é a nota fiscal, ela é manuseada, tá? Os dados da pessoa estão ali pela empresa transportadora, para um monte de... passa na mão de um monte... Quem conhece bem todo esse processo é o Gustavo, né? Eu só me lembrei, mas o Gustavo é doutor nesse fluxo. Né? E ali é que não vai dentro da embalagem e da mão da empresa para a pessoa, tem todo um... Isso, desculpa eu interromper, mas é bem isso, porque no meu prédio, né, tem a portaria lá embaixo, e a minha caixinha com os livros, ela é deixada na portaria, fica com um guarda lá embaixo. E quando eu pego, tá ali o meu nome, o meu CPF, né? E ali passa várias pessoas, troca os porteiros, são vários durante o dia. Então, isso que a Ana traz é verdade mesmo, é que a gente, no automático, às vezes não se atenta. Quem mora em condomínio tem esse detalhe. Eu também tenho aqui, passa pelo todo o pessoal da segurança, até chegar no pessoal da administração e o pessoal que cuida das correspondências. É outra equipe de pessoas. Tudo isso aí faz parte do processo, tá? Tudo isso aí. A LGPD protege o que protege o que está no sistema e protege o que está em mídia física, como o papel, por exemplo, que também está coberto pela LGPD. Então, tudo isso aí faz parte do processo. Tudo isso aí vai entrar na análise que vai ser feita depois. Você vê a nossa responsabilidade, né? Por exemplo, se alguém da transportadora ou alguém aqui do meu condomínio lá pega a minha informação, quem é o responsável? Será que a Fergus é responsável? É o Mercado Livre que é o responsável? Quer dizer... Né? Ana, nesse sentido, só para concluir, assim, realmente isso vai ser, muito embora tenha um encarregado, essa construção coletiva, né? Lembrando que a Fergus ainda somos nós, essas informações, elas serão de extrema relevância. Quem lida com esses pormenores vai poder contribuir bastante com as informações que mais adiante serão de extrema necessidade. Ótimo, vamos então, agora o Antônio. Fala, amigo. Isso, observando vocês, eu vejo que a gente vai para uma situação de extremo cuidado, né? Até porque vão ter pessoas que, se valendo e se utilizando da lei, vão, digamos, ter extremas exigências, até que a gente consiga ter um ponto de equilíbrio, de acomodação, porque tem algumas situações que ele inviabiliza praticamente o contato e o andamento normal, né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, nós, no grupo de WhatsApp, aqui, Novidades da Fergus, a gente recebeu uma mensagem agora do lançamento do livro, do Líder Espírita 2, e eu abri, e eu tenho 215 telefones ali à minha disposição. E não por acaso, hoje, uma pessoa me ligou, e eu estranhei, né, mas ela já está na LGPD, porque ela disse assim: você tem autorização para fornecer o telefone da Liamara para mim? Era de uma casa espírita. Ela perguntou para mim, eu sou marido dela, se eu tinha autorização dela para fornecer o telefone dela, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Eu nem pedi, me passa o telefone da Liamara aí, pronto. Ou agenda uma palestra com ela aí, me diz a data, tá? Faz um nome. Então, esse grupo de WhatsApp e os telefones é algo interessante, né? Ele praticamente inviabiliza os nossos grupos à vista de transmissões e tudo mais, né? Lista de transmissão, não, Antônio. Lista de transmissão não tem problema. O problema é o grupo. Não? O problema são os grupos, que nos grupos aparece o telefone de todo mundo. Mas na lista não aparece também? Não, na lista não, só que a pessoa tem que te ter nos contatos dela. Aí tu recebe, mas tu não sabe quem mais está recebendo. Então... Agora, no grupo, então, todo mundo vê o telefone de todo mundo. O Novidades não deve estar como lista, então, porque eu vejo o de todo mundo. No Novidades aparece todo mundo, sim. Mas aí, nesse sentido, também tem um detalhe, Antônio e Vinícius e pessoal. Nós autorizamos, a partir do momento em que a gente aceita entrar, em que nós nos colocamos nessa lista de transmissão, que o Bruno sabe muito bem, tá ali olhando, né? Isso já é uma autorização.
E aí, sim, eu confesso a vocês que quando eu entrei nessa lista e vi que estávamos todos, e tinha uma lista infindável de pessoas de todos os lados, eu cheguei a pensar nisso também. Então, é algo que é interessante sempre se pensar em termos de federativa, em questão dos telefones funcionais, vamos dizer assim, né? Ou fazer o uso dos números pessoais. Beleza. Vamos indo pela hora, então. Bruno. Boa noite, pessoal. Eu queria trazer algumas considerações e aproveitar que tem tanta gente que também tem trazendo bastante conhecimento para a gente poder tirar algumas das coisas que ficam, às vezes, na nossa cabeça, que atrapalham o entendimento do objetivo. Né? Por exemplo, a gente falou de responsabilidade ali, do uso de dados, e quem é responsável pelo meu uso de dados é aquele que está usando. Né? O Gustavo comentou, por exemplo, da questão burocrática, que a nota fiscal vai ali alguns dados específicos, é transportada por fora do pacotinho, não é porque a gente quer, mas porque a transportadora tem que levar, e daí fica ali na tua caixinha de correio. Daí o que impede do Bruno, que tem o Bruno é um outro indivíduo, que tem uma empresa e está passando ali, olha aqueles dados e pensa, vou mandar uma propaganda para aquela pessoa, daí anota os dados dela e manda a propaganda, sendo que tu não deu o teu consentimento para aquilo. É o Bruno que roubou os dados, certo, pessoal? Não sei se eu fiz o raciocínio certo. Então, os nossos dados estão aí de várias formas possíveis de serem roubados, né? Mas o que é certo da Fergs a fazer é utilizar apenas aqueles dados que são necessários, que foram obtidos por consentimento. Né? Então, se eu te pedir uma coisa que a gente já está estabelecendo e vai ser melhor estabelecido nos nossos próximos processos a partir dessas análises, é todo tipo de interação que teve um consentimento. Então, quem entrou ali no WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta que não permite que nos grupos a gente bloqueie os números, por enquanto. Né? Mas quando eles fizerem essa atualização, vamos dizer assim, a gente vai lá e vai adequar, né? Para cada vez mais proteger os dados de todos nós. Né? Mas ao tempo em que as ferramentas que a gente usa não tem isso, tudo que eu posso fazer é, em vez de ir lá e botar vocês no grupo, eu vou mandar um link, né? Ou vou disponibilizar em algum lugar das nossas comunicações um link, e como a Pri comentou, a gente vai lá clicar e vai entrar. Né? Então, a partir daquilo, vocês podem perceber que vocês não falam naquele nosso grupo novidade, né? Porque a intenção é realmente apenas as comunicações que são feitas pela Fergs, né? Então, eu recebo as autorizações, eu publico lá, ou quem tem autorização vai publicar lá as comunicações da Fergs. Então, a gente não... mas o que impede da Pri olhar ali que tem um número do seu Antônio, quer falar com a dona Liamara, e daí liga para um, liga para o outro, não impede nada. Né? Mas quem é responsável por ter feito aquela captação dentro de um grupo, ou dentro do próprio Facebook, por exemplo, que tem muitos dos nossos dados, é a Priscila, né? Aquela pessoa que captou. Tô certo o raciocínio? Assim, Bruno, primeiro, lista de transmissão não aparece os números das pessoas, tá? Só grupo. Isso. Tá? A gente vai ter que analisar, tá? Mas assim, o fato da pessoa, ela tem que ser, toda a questão do LGPD é que a pessoa tem que ser claramente informada do que vai ser feito com os dados dela. Então, por exemplo, ok, tu até pode usar essa questão do convite para a pessoa, mas tem que alertar ela. Olha, aqui neste grupo você vai compartilhar seu telefone com diversas pessoas desconhecidas que também estão no grupo. E essas pessoas podem eventualmente entrar em contato com você. Se ela souber disso, ela vai querer entrar no grupo? Entende? Porque não dá para simplesmente dizer porque ela aceitou entrar no grupo, qualquer um pode ligar para ela e era isso. Então, esse é um problema, a situação, e a gente tem solução para isso. Tá? A solução para isso é usar a lista de transmissão. Só que o problema da lista de transmissão é que a pessoa vai ter que colocar o telefone da Fergs nos seus contatos para poder entrar na lista. E a lista de transmissão, tu vai mandar propaganda, ninguém vai poder responder nada e ninguém vai saber quem são os outros. E pronto, está preservado. A gente respeita o princípio da necessidade, que é um dos princípios que a Shamir colocou. Agora, é necessário para eu receber divulgações da Fergs, é necessário que eu tenha 100, 200, 300 pessoas sabendo o meu número de telefone, pessoal? Não me parece ser o caso. Aí a gente não cumpre esse princípio da necessidade. E aí cabe a nós encontrarmos um outro meio de fazer isso. A gente não pode dizer, a ferramenta não permite, então a gente não tem o que fazer. Não.
tu tem outras ferramentas, tá? A gente vai ter que buscar outras ferramentas para fazer isso, o próprio WhatsApp permite. E a questão do consentimento, aí depois a gente... ela é delicada também, tá? Porque não é porque a pessoa consentiu que eu posso fazer qualquer coisa com os dados dela também. Então, eu te dou meu consentimento para te entrar em contato comigo, perfeito, mas não para te compartilhar meu número com 200 pessoas. Então, se eu entro no grupo e, opa, peraí, eu quero sair, tarde demais, meu número já foi revelado. Então, essas coisas a gente tem que fazer com cuidado. A gente tem meios, a gente vai ter que usar os outros meios, né? A gente tem meios para fazer. É mais chato, tá? Porque o pessoal vai ter que acrescentar o número lá no telefone e tal. Mas é o jeito correto de fazer para não expor a pessoa, além... Lembra que o tratamento tem que respeitar um dos princípios da necessidade. Não é necessário a pessoa compartilhar o telefone dela com um monte de gente que ela não conhece só para receber notificações da Fergs. Não tem, tu não vai conseguir justificar isso perante a lei, entende? E complementando, que a gente tem que ter cuidado com a questão do consentimento, porque a Fergs faz uma série de operações, né? Então, a lei trouxe muito essa coisa, assim, tudo a gente vai ter que pegar consentimento. Tem que ver o caso concreto e ver o que exatamente se precisa, se vai ser consentimento, se é uma outra hipótese, só para a gente também não ficar assim engessado, desesperado, arrancando o cabelo. Mais perguntas, pessoal? Ainda temos 5 minutos ainda. Cheio de dúvidas na cabeça, né? Eu queria fazer um comentário. Assim, um dos objetivos dessa reunião hoje, de passar esses princípios básicos, muitas coisas assim todos já sabem, mas é justamente para a gente ter esse olhar, a gente começar a entender que tem dado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, entender que eles existem, para facilitar o próximo passo. Porque todos aqui são líderes de áreas, enfim, estão participando, para nos ajudar a entender. Vocês conhecem cada área, vocês conhecem cada processo, ou pelo menos quem trabalha com ele. O objetivo dessa reunião também é esse, sabe? Conseguir olhar dentro da área de vocês, de cada um, onde é que está transitando, para depois, na parte dos questionários, a gente conseguir entender quem são as pessoas aptas, quem vão ser aquelas pessoas aptas a nos auxiliar nesse mapeamento. Então, só para colocando dos próximos passos que o Vinícius fez a exposição ali, então a identificação de responsáveis, né? Nós vamos identificar por cada vice-presidência, né? Nós vamos listar todos os responsáveis, então, para depois fazer o treinamento e encaminhar os formulários para preenchimento. Então, a identificação dos responsáveis vamos fazer por cada vice-presidência. Tá? Pode ficar bem tranquilo que fica bem fácil dessa forma. Mais algum questionamento, pessoal? Não, só que foi muito bom, está sendo muito bom. Bem esclarecedor, tanto é que a gente nem viu passar a hora, pelo menos eu nem vi. Agora, quando tu falasse que só faltava 5 minutos, eu digo, mas já é 9 horas. É que o tema envolve a gente, né? Faz pensar, bem oportuno. Então, se não há mais... Bom, foi não? Pri? Não? Então, acho que se nós não temos mais questionamentos, então nós podemos encerrar nossa reunião, né? E cada área, então, cada vice-presidência tem o seu responsável no comitê, que é o elo de contato, né, com todos os nossos voluntários, e então, no próximo passo, então, nós vamos identificar os responsáveis e vamos entrar em contato, fazer treinamento, enfim, vamos dar seguimento ao nosso processo de adequação à LGPD. Então, vamos pedir para a Liege nos conduzir na prece de encerramento e agradecendo. Olha, pessoal, muito boa reunião. Obrigado pela presença de todos. Muito bom. Então, obrigada, amigos, pela participação hoje. Fica aí esse convite para que cada um de nós possa buscar o conhecimento, anotar suas dúvidas, né? Envolvidos que todos nós já nos encontramos por essas vibrações de busca do conhecimento e sob a proteção desses benfeitores amigos, vamos juntos agradecer pela oportunidade dessa hora.
mestre amigo, quis a tua bondade que hoje pudéssemos estreitar os nossos laços em torno do conhecimento, que as tuas ricas bênçãos se derramem sobre os lares de cada um de nós, sobre os nossos setores, para que possamos, unidos, pela vontade, esforço mútuo, chegar sempre ao bom entendimento. Te pedimos, mestre, que as tuas ricas bênçãos também cheguem nos lares dos nossos irmãos de trajetória que hoje aqui não puderam estar. Jesus, querido amigo, agradecidos que estamos, te rogamos que nos ampare com seu amor e que a sua bondade seja uma constante em nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Sê conosco, mestre amigo, hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Muito bem. Boa noite, meus amigos. Obrigada. Pessoal, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau. Boa noite. Valeu.